Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que teve um episódio que muita gente achou morno, mas que foi um dos mais importantes para você entender a magia desse mundo. Então bora lá! Então galera, o episódio começa mostrando o Sain falando que estava faltando alguma coisa no grupo. E aí a primeira coisa que a Fern pensa é que falta meio que um ladino, um especialista, porque a Frieren vive caindo nos mímicos, né? Ela ainda cai naqueles mímicos. Mas eu vou te dizer uma coisa, mais pra frente, a Frieren vai explicar o porquê que ela cai nos mímicos. Tem um motivo. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem um motivo meio exótico, mas tem o motivo dela. Só que o Sain diz que não era isso que estava faltando, e que estava faltando sim uma senhora. Ele tá com os fetiches dele de milf ainda, mas enfim, ele continua falando isso, e eles foram pra cidade. Chegaram numa cidade, e quando eles chegaram na cidade, pra surpresa deles, estava todo mundo desmaiado. Todo mundo como se estivesse morto, mas quando eles foram ver, estava todo mundo respirando, com sinais vitais, então eles não estavam mortos de verdade. E aí a Frieren fala que aquilo é uma maldição, né? E aí o Stark já pergunta o que exatamente é uma maldição. E é aqui que começa a ficar interessante, é muito importante você prestar atenção nesses momentos, porque esse capítulo explicou exatamente as diferenças entre as magias e entre as classes, do sacerdote e do mago. E também explica o porquê que a Frieren, quando anda sozinha, ela não cai nas maldições. Tá tudo meio explicado nesse episódio, beleza? E o ponto que vocês têm que reparar é que a primeira coisa que a Frieren falou é vamos embora. Ela queria ir embora. Só que a Fern falou que não era pra ir embora e ela falou, ah não, tô brincando e tal. Mas não era bem uma brincadeira. Ela tava falando meio que sério. E depois a Frieren começa a explicar o que são essas maldições. E ela fala o seguinte, olha, as maldições são um tipo de magia que alguns monstros usam e os demônios também usam, que a humanidade não consegue explicar. Então assim, se uma magia não pode ser explicada pelos humanos, ela é considerada uma maldição. E na verdade, ao que dá a entender, a maldição de Sousou no Frieren não tem realmente uma explicação, certo? Então é como se a magia fosse uma ciência lá, você vê que eles aprimoram, eles entendem exatamente como que ela funciona. E a maldição é como se fosse a magia do nosso mundo, algo tipo um ritual, algo que não tem bem um porquê, certo? Você simplesmente faz e a deusa, ou algo do tipo, resolve o problema, né? Então não tem bem um início, meio e fim. Você não compreende a lógica daquilo. Então se você não compreende a lógica de uma magia, é chamada de maldição. E o Stark até pergunta, então, se você não consegue perceber, você não consegue combater e não tem como salvar esse vilarejo. Aí ela fala, não, realmente eu não consigo combater porque magos, de forma geral, não sentem, não têm percepção da maldição. Ele não consegue identificar ela, porque não conhece o princípio e nem replicar elas. Mas ela fala que não, que tem como salvar o vilarejo, porque isso é função dos sacerdotes. Então assim, sacerdote não é só pra cura. Normalmente sacerdote tem magias de cura, de buff, que é tipo aumentar o poder dos seus aliados, e também de remover as maldições, ou proteger o grupo das maldições, né? E aí fica aquele questionamento, mas por que a magia dos sacerdotes funciona? E a resposta para isso seria meio que o seguinte, porque a deusa, ela teoricamente é capaz de entender essas magias, então o usuário, o sacerdote, ele também não entende exatamente o que acontece com a maldição. Ele só tem que identificar mais ou menos que tipo para entender qual tipo de magia divina ele tem que usar. E quem faz a magia em si é a deusa. É como se a magia viesse dela. Então o sacerdote também não precisa entender detalhe por detalhe da magia. Entende? Então assim, é complexo, de certa forma, mas é muito interessante, porque é isso que diferencia a magia da deusa e a magia dos magos. E inclusive ela fala que a magia da deusa vem das escrituras. E você pode ver que o Sain tem um livro, que ele meio que tira a magia daquele livro. Então é meio que por aí, aquele livro é uma escritura. E a Frieren diz também que a magia dos sacerdotes não consegue ser usada por magos, porque ela também não é conhecida, você também não entende o princípio dela. É como as maldições, né? Só que não são feitas para fazer mal para outras pessoas. E aí ela fala que para você
conseguir usar magias divinas, essas magias da deusa, você precisa ter acesso a esses livros, essas coisas, essas escrituras sagradas, e também você precisa ter um dom, ter um talento nato, uma predisposição para isso. E essas pessoas que têm essa predisposição para magia divina, elas também têm resistência natural às maldições. E esse combo, essas duas coisas, que é a resistência a maldições e a capacidade de usar as magias da deusa, é o que eles chamam de a bênção da deusa. Então alguém que é tocado, que é abençoado pela deusa, tende a se tornar um sacerdote porque ele tem condições. É como se ele tivesse desbloqueado essa possibilidade de usar as magias da deusa. Então assim, é meio complexo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar alguma coisa ou ajudar vocês. Mas, resumindo e tentando dar uns detalhes a mais, é isso que a Frieren tentou explicar pro Stark. Mas agora tem outro ponto muito importante, que você vê que tem uma hora que a Frieren fala o seguinte: olha, eu sei que essa maldição ainda tá ativa porque eu sinto de alguma forma que eu tô sendo atacada. Até que o Stark fica morrendo de medo, a Fernie também. Mas ela falou isso e não foi à toa. Porque você lembra que eu falei que era importante aquele momento que ela falou o seguinte: olha, vamos sair daqui. Não foi? E agora ela fala que sabe que tá sendo atacada. O que a Frieren fazia para sobreviver quando ela tava sozinha? Porque olha, ela viveu séculos e séculos sozinha. Em algum momento ela lidou com uma maldição. Sim. Então, como que ela não morreu? Porque ela, de alguma forma, por ser muito experiente, ela sente a maldição. Não exatamente, não consegue entender o que é, mas ela sente que tá sendo amaldiçoada. E ela casca fora. Por isso que eu falei que, no início, que aquele, vamos embora, não era tão brincadeira assim. Se ela estivesse sozinha, ela ia embora. É porque ela sabia que tinha o Sain. Sem ele, não teria condição de ficar lá. Né? Tanto que não deu outra, né? O Stark dormiu também. Aí você fala, pô, por que o Stark foi o primeiro? Calma, vocês vão entender. E aí chega o Sain e até fala o seguinte: olha, descobri que é uma maldição assim, descobriu por cima, né? Ele falou, olha, eu sei que é uma maldição especial, descobri isso. E a Frieren pergunta, tem como desfazer ela? Ele falou, tem, só que exige um ritual, exige coisas, materiais. Ou seja, a magia dele também não tem um bom entendimento. É ritual, é muita firula, não é entendida, né? Pega isso também. E ele fala, olha, seria mais fácil a gente ir até o monstro, até o demônio, o monstro que tá fazendo isso. E eu já identifiquei a localização dele, né? Porque ele consegue meio que ver da onde que vem a maldição. E aí eles falam, beleza, vamos lá. E aí o Sain vai levando o Stark. Não sei se mostra isso no anime, mas no mangá mostra que é o Sain que tá levando ele. Dessa vez não sobrou pra Fernie, coitada. E aí eles vão andando. Ao anoitecer, a Fernie dorme, mesmo saindo do local, né? A Fernie também dorme. E por que a Fernie segunda? Vamos entender. E aí eles andam um pouco mais. E na hora que eles estão quase chegando, a Frieren fala o seguinte: olha, me acorda quando chegar na hora do monstro, tá? Aí ele, não, você não vai dormir, né? E ela dorme também. Ou seja, todo mundo caiu na maldição. E depois você entende que aquele monstro, ele deita a pessoa e drena a mana dele. Certo? Então, dorme primeiro quem tem menos mana. O Stark, que é um guerreiro, óbvio que é o primeiro a dormir. E a Fernie, que é a segunda, dormiu depois. E a Frieren, quem tem mais mana, dormiu ainda mais tarde. O Sain só não dormiu por causa da proteção da deusa. Certo? Mas aí o Sain pega a Frieren e vai levando ela pra lá. Leva pro local e eis que aparece o monstro, né? O adversário, que era tipo... parecia aquele Pokémon que eu esqueci o nome, que parece uma planta quando tem aqueles... Blastoise? Ah, Blastoise é uma planta. Metapoid? Metapoid também não é uma planta, é um casulo. Oswaldo, tá pior de Pokémon do que eu. Tô zoando, eu sei o nome dele, só que eu esqueci, eu tô zoando. Depois qualquer coisa eu acho uma imagem daquela criatura, não sei se eu vou achar também, mas dane-se. Vamos sair do Pokémon e vamos voltar pro Sociono Frieren. Aí o sacerdote, o Sain, fala o seguinte: ainda bem que eu tenho magias de ataque também. E aí ele começa a lutar contra o bicho, desvia, ele vê que a folha desse monstro parece um espelho. E tinha um porquê, porque quando ele usou o ataque, a magia de ataque da deusa... o bicho refletiu. Aí ele, ferrou, né? O que eu faço agora? Começou a ficar desesperado. Ele falou, olha, eu poderia tentar acordar a Frieren, mas e se ela der um poder? E ele fala uma coisa interessante, que dá pra dimensionar um pouquinho mais do poder da Frieren. Ele falou, olha, do jeito que ela é poderosa, se eu levanto ela, ela ataca o bicho reflete,
vai à floresta, vai ao vilarejo, vai tudo pro espaço. Tipo, é muita coisa. Você mandar uma floresta e um vilarejo pro espaço com uma magia, rapaz, você tem que ser brabo. E aí ele começa a ver que com o poder ofensivo dele não ia dar nada, não. Ele não tava conseguindo, tava lá passando o maior aperto. Ele fala, cara, como que eu só posso levantar a Frieren por 5 segundos? E ele havia falado isso antes, quando o Stark desmaiou. A Frieren falou, você pode acordar ele? E ele falou, olha, essa maldição é tão poderosa que se eu usar o meu desfazer maldições, remover maldições, ele fica em pé por 5 segundos e depois cai de novo. Caramba. Aí ele falou, cara, eu posso tentar tirar a maldição da Frieren, mas ela vai ficar 5 segundos. Ele falou, não vai dar, ferrou, acabou. Ele começou a ficar desesperado, só que aí ele lembra do Reiter, que foi um dos instrutores dele, por pouco tempo, mas foi um instrutor dele, falando o seguinte, olha, não acho necessário, e no anime eles falam uma coisa diferente, eles falam, não acho necessário haver uma comunicação entre os membros do grupo, basta você confiar na pessoa. No mangá, pelo menos na versão que eu li, o Reiter fala um pouco diferente, ele fala mais ou menos o seguinte, eu não acho que precise ter muita conversa ou grandes coisas pra ter um entendimento, pra ter um diálogo no grupo. Então, sabe, foi muito melhor, porque, sim, um grupo precisa de diálogo. Como que você vai numa missão, lutar em equipe, se um não entende o outro? Você confia no outro. Confiar como? Tipo, você não sabe, vai agir descoordenadamente? Imagina uma tropa no meio de um campo de batalha agindo de forma descoordenada. Não. No mangá, eles foram melhores. Eles falaram o seguinte, que um bom grupo se comunica não só por palavras. Um entende o outro. A comunicação é diferente, ela flui, mas tem uma comunicação. Né? E eu concordo totalmente com o que o mangá falou, com o que o anime falou, que não precisa de nenhuma comunicação. Aonde? Não faz o menor sentido isso. Mas aí ele lembra disso e ele vê que o Reiter falou o seguinte, olha, eu só confiava na Frieren. A Frieren não era boa de comunicação, eu só confiava. E aí ele lembrou e falou, cara, olha, não vai me culpar pelo resultado disso. E ele vai e usa o remover maldição na Frieren. E é legal que ele usa, aí ela abre o olho, aí ele vai falar, acerta o, sei lá, na hora que ele vai falar o local, já tá dando a magia, tipo, mó rápida. E vai uma porrada só, uma magia só vai lá, fura e mata o bicho. E ele fica tipo, caraca, como? Como que ela sabia o que era pra fazer? Como que ela usou uma magia tão rápida? Né? Isso vai ser explicado só lá na frente, no final da temporada. Lá pra fevereiro, março, vai vir explicação sobre isso. Do porquê que ela conseguiu usar magia tão veloz. E como que ela matou esse bicho com um hit. Né? Que ele não tava conseguindo fazer nada. Aí ele fica surpreso, tipo, caraca. E na hora que ele termina de falar, ela já usou magia. E ela fala, eu sei. Ou seja, ela usou a filosofia correta. Bate primeiro, fala depois. Né? Naquele momento era a única solução. E a Frieren salvou o dia. Ele até fala, caraca, tu é poderosa, hein, menina? Poderosa mesmo. Rapaz, aí ele... poderosa. Né? Aí depois eles voltam pro vilarejo, todo mundo acordado. E aí é o momento de alegria do Sain. Porque tinha uma senhora lá, uma moça mais velha falando com ele. Ele ficou todo feliz, você via a cara dele de felicidade olhando pra ela. Aí ele sai todo... Ah, que beleza. E a Frieren, num gesto legal, consola ele também, fala que ele fez um bom trabalho e que sem ele ninguém teria conseguido vencer. E isso daqui também mostra uma coisa, que o Reiter falou naquele momento que ele nunca conseguiu entender a Frieren, não é? Mas você percebe que agora você consegue entender ela? No início do anime você não entendia. Agora você tá entendendo. Essa evolução é que ninguém percebe, mas é muito fantástica. Ela continua com aquele jeito desmotivado, aquela cara dela... Mas aquela Frieren que saiu do grupo do herói, que não tinha nenhuma emoção, pra de hoje, tem uma diferença, vai. Você presta atenção, você vê que tem uma diferença legal. E aí, quando eles tá encerrando essa parte do anime, chega o Sain. Ah, aquela senhora era tão bonita, né? E o Stark, cara, você ainda tá pensando nisso, pelo amor de Deus. E aí acaba a primeira... gosta demais. E aí acaba a primeira parte do anime. E na segunda parte do anime, o Stark leva mais um susto. E um susto dos grandes. Coitado desse menino, cara. Ele tá lá andando, indo pra próxima cidade. Eis que chega um senhor, é um cara mais velho, com um tapa-olho. E olha pra ele, fica olhando pra ele. Ele fica desconfortável. O cara dá uma tocada nele assim, ele tipo... Vem tarado. Aí ele fala, você tem um corpo magnífico e uma aparência razoável. Que isso, velho? Ele deve ter pensado, que é isso? Você viu uma cantada do tiozinho. Não, eu já tô com duas doidas aqui, que é a Frieren e a Ferne. O padre, que é o único meu amigo aqui, o sacerdote, é beberrão.
gosto de jogo, todo errado, e agora tem um cara me cantando. Ele falou, não é possível. Ele deve ter ficado desesperado. Ele recebeu alguma maldição. Ele tá amaldiçoado desde o início do anime, coitado. Mas não, ele foi levado pra um lugar e começou a conversar com o cara. E o cara começou a pedir um favor pra ele se fingir, se passar pelo filho dele, que era muito igual ao Stark. E a Frieren de início foi contra, falou, não, ele é do meu grupo. Aí ele ofereceu dinheiro, a Frieren, vai lá, Stark, podemos negociar. Foi mais ou menos isso. Essa Frieren. E aí o Stark fica naquela situação meio complicada, a Ferne fala, vai lá, Stark. Ela vai se arrepender disso. Vai lá, Stark. E incentiva o Stark aí. E aí o cara explica que o filho dele era um guerreiro e que teve umas batalhas recentemente, ele morreu. E pra manter o moral alto do reino dele, ele não quer falar que o filho dele morreu. Então, já que o Stark é muito parecido, ele queria usar ele como sósia, só pra ele se passar pelo filho dele durante tipo um baile que até lá. E nesse momento, então, o Stark foi encaminhado para treinar etiqueta. Né? O momento 1000 do pobre do Stark. E aí ele foi lá treinar etiqueta com um tiozinho lá. E durante o treinamento, o Stark se mostra totalmente desconfortável. Ele é um guerreiro. Né? Se pedir pra um guerreiro, sei lá, dançar balé, normalmente, salvo poucas exceções, não combina. O Stark também não combina muito com isso. E é muito legal que ele chega perto da Ferne pra mostrar a etiqueta dele, ajoelha, pega a mão dela, né, tentando fazer o meio com climinha lá, e chega a Ferne e fala, não combina com você. É uma mula. Caraca. A sensibilidade dela é de uma mula, velho. Ela não entendeu que era uma cantada, não. Eu acho que nem era, porque o Stark também é muito sonso, tá? Pô, Stark. Eu só queria mostrar que tava com etiqueta. Aí o Stark reclama um pouco e vai embora, mas você vê que a Ferne sentiu um pouco. Ela fica olhando pra mão dela, assim. Já rolou o primeiro clima, que daqui pra frente vai ser mais trabalhado entre os dois. Rolou o clima. E depois disso, a Ferne, que ficou incentivando o Stark a fazer isso, tomou na jabiraca, porque o cara falou, olha, ele precisa treinar em dupla. Então, Ferne, vai lá. Aí ela vou ter que também, aí a Frieren, boa sorte, e deixou ela ir. Então a Ferne foi também treinar etiqueta. Aí eles treinaram etiqueta, uma baita pataquada lá, foram pro baile, dançaram, e finalmente a Ferne tava com um look melhor, porque eu já vi uma escrita aqui falando que alguém tinha que melhorar o look da Ferne, que ela parece um armário roxo. E que realmente, o look dela é horroroso, não entendo nada sobre isso, mas eu consigo perceber que é muito tosco. Muito tosco mesmo. Hoje ela teve uns looks melhores. E aí ela dançou lá com o Stark, numa cena bonitinha, onde parece que começou a rolar um clima de novo. Então, já vi gente me perguntando se tinha chance da Frieren com o Stark, e a resposta é não. Não faz o menor sentido. Mas foi isso. E teve um momento também que eu quero levantar uma questão com vocês aqui. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas comente mesmo, hein? Que eu quero saber o que vocês acham. Porque vocês viram que o Sain tava lá numa mesa com a Frieren e ele fala, aqui a gente deveria dançar também? Chama a Frieren pra dançar. A Frieren fala, esperta, malandra, entendendo o jogo, ela fala, não, eu vou ficar comendo bolo. Coitado do Rimmel, cara. Imagina o Rimmel tentando cantar ela. Né? Do jeito que não entende nada. O Rimmel sofreu, coitado. Aí o Sain faz essa proposta, ela fala que não e fica comendo bolo. E olha a reação do Stark. Editor coloca... Stark não, do Sain. Editor coloca o momento depois que a Frieren falou que ia ficar comendo bolo. E olha a cara do Sain. Olha só, pra mim isso pode parecer um início de interesse. Então eu pergunto pra vocês acham que o Sain pode estar começando a gostar da Frieren? Por mais que ele tenha aquela tara dele por tias, será que a Frieren tá meio que conquistando ele também? Será? O que vocês acham? Deixa nos comentários que eu vou gostar de saber, beleza? E depois dessa parte, a única coisa que acontece é que o baile acaba. E aí o Stark até conversa com aquele cara, que usou ele como filho. E aí o cara fala, meio que chama o Stark pra ser filho dele. De verdade. Só que o Stark diz que não. E aí o cara fala que ele perdeu o filho dele brigado, e mostra aquele arrependimento, né? Que brigou com o filho foi pro campo de batalha e nunca mais voltou vivo. O que é uma situação meio triste. Mas o Stark fala que esse é um motivo a mais que ele não pode ficar, que ele quer fazer a aventura dele e voltar pro mestre dele e contar todas as experiências e histórias que ele viveu, né? E então, basicamente, é assim que se encerra o episódio. Beleza? Então assim, gente, eu vou dar só um pequeno spoilerzinho aqui.
Então é um spoiler mediano, não é um big spoiler, mas não é pequenininho também. Então se você não gosta de spoiler nenhum, é só hora de sair do vídeo e deixa um like aqui porque ajuda demais. Se inscreve no canal porque eu falo da Elfinha de Seu Sono Frieren toda semana. Então se inscreve aí, deixa o like, comenta e eu vejo você no próximo vídeo. Mas pra quem for continuar, eu deixo primeiro uma pergunta. Vocês estão gostando do Sain na equipe? É legal, né? Eu adoro o Sain, adoro muito. Mas a notícia ruim é que o momento que ele sai do grupo está próximo. Então, sim, o Sain não fica no grupo em definitivo. Ele deve sair sem ser no próximo episódio, no outro. Na metade do outro. Se minha lógica estiver certa. O que vai ser muito triste, porque eu gosto muito do Sain. Achei ele muito legal. E eu acho que ele deu um clima que faltava para aquela equipe. Eu espero muito que no futuro ele volte pra equipe, porque ele é muito legal. E os próximos episódios tendem a ser um pouco mais parados, igual esse. Porém, não demora tanto pra chegar na saga mais esperada de Seu Sono Frieren. Né, que é o exame de mago de primeira classe. Beleza? Mas então é isso, galera. Deixa o like se não deixou o like ainda, porque não é possível. Já pedi, hein, galera. Né? Aí, então, deixa o like. Deixa um like aí pra ajudar a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo.